meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa EBD, Palavra à Mesa. E hoje nós estamos aqui com os nossos pastores, pastor Alan, pastora G. E nós vamos falar um pouquinho hoje, estudar sobre a vida dos apóstolos de Jesus. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o apóstolo Judas Tadeu. Amém? Bom dia, pessoal. Mais um Palavra à Mesa aqui, junto com as nossas queridas irmãs aqui. Vamos estar compartilhando sobre os apóstolos de Jesus, numa sequência que está seguindo de estudos. E cremos que pode ser e deve ser e será muito edificante para a sua vida. Então, você que está acordando agora, assente-se à mesa conosco e vamos desfrutar da palavra. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui nessa manhã para receber, juntamente com os irmãos, dessa palavra maravilhosa que o Senhor preparou para nós, tenho certeza, através da vida de Glê. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos conhecer, o apóstolo Judas Tadeu. Eu costumo dizer que estudar sobre os apóstolos é muito edificante para nós como igreja e como pessoas, seres humanos, porque a gente descobre através da vida dos apóstolos que eles eram pessoas comuns, homens comuns, que Jesus Cristo aprovou chamá-los para o ministério que nos alcança até hoje, E a gente começa falando um pouquinho sobre ele, o nome do apóstolo, o significado, a sua família, a sua descendência. E o apóstolo Judas Tadeu, o significado do nome dele é louvor a Deus. É a mesma raiz de Judá, Yudá, que é louvor a Deus. O segundo nome é Tadeu, tem como significado um coração valente, corajoso. Ele também é citado na Bíblia, nas Escrituras, chamado de Lebeu. É uma espécie de apelido carinhoso que ele recebia, que também carrega um significado muito interessante, que é homem de coração. Então, o próprio nome, a identidade do nome do apóstolo, já nos lembra que o verdadeiro louvor a Deus vem de um coração sincero e de um coração corajoso, porque é isso que o Senhor espera da igreja dele, que ela seja sincera, verdadeira e corajosa. Amém? Amém. Amém. Ele era filho de Tiago. Gê, você pode abrir, por gentileza, Lucas, capítulo 6, versículo 16? Lá fala um pouquinho sobre o apóstolo Judas Tadeu. Só um minutinho. Lucas 6, 16, Isso. Diz assim. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Isso. Nos apóstolos, o nome Judas era um nome muito comum daquela região. É como João de hoje, João, Maria, Ana. São nomes que tem várias. Aqui na igreja mesmo nós temos muitas Marias, muitas Anas, muitos João. E Judas era da mesma forma. Então, as escrituras faz menção de vários Judas. E nós temos aqui o Judas Tadeu. A Bíblia faz questão de diferenciá-lo do Judas Iscariotes. Eram dois Judas. E o Judas Tadeu, ele era filho de Tiago, como nós acabamos de ler. Ele era também um judeu lá da Galileia, como a maioria dos apóstolos chamados por Jesus. Eles eram galileus. Indo para o ministério do apóstolo, ele foi escolhido por Jesus, Foram 12, e nós vamos ver lá em Lucas 6, já está no 6 aí, Gê? Já. No versículo 13, 13 e 16. A gente vai ler alguns versículos para a gente ver as menções que a Bíblia faz a respeito do apóstolo. Pode ler do 13 ao 16? 13 ao 16, isso. Lucas 6, 13. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, e deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, o nacionalista.
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém. Então, Judas Tadeu é mencionado aqui, e em todas as menções que a palavra do Senhor fala dos apóstolos, ele também estava lá. Quando os 12 estavam, a gente entende que o apóstolo Judas Tadeu fez parte. Ele também está presente em Atos 1:13. Pastor Alan, o senhor pode abrir, por favor? Atos 1:13. Diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Amém. Aqui já é Atos, o livro de Atos, então ele também é citado aí, ele estava ali reunido com os apóstolos de Jesus. E há algumas diferenças entre as tradições. Por exemplo, a tradição católica atribui a epístola de Judas a este Judas, ao Judas Tadeu, apóstolo. Mas a igreja cristã protestante, ela não atribui a autoria de Judas ao apóstolo, e sim ao Judas, irmão de Jesus, né? No livro de Judas, capítulo 1, versículo 1, inicia-se dizendo: servo do Senhor, Judas, irmão de Tiago. Em Marcos, no capítulo 6, é o episódio em que as pessoas estão fazendo questionamento sobre Jesus, sobre quem era Jesus. E aí eles falam, mas esse daí não é aquele filho do carpinteiro? O filho lá da Maria, que tinha irmão do Simão, do José, do Judas e do Tiago? Então, a igreja protestante tem como um consenso, né, de que a autoria da epístola de Judas é do irmão de Jesus e não do apóstolo Judas. Há essa confusão aí entre as religiões, né? Então, são poucas as citações que a Bíblia faz do apóstolo Judas Tadeu, diferente de alguns, né, que nós conhecemos, que são mais famosos, tem mais escritos sobre ele. Mas a gente pode aprender aqui com o apóstolo Judas Tadeu que, mesmo com pouca visibilidade, mesmo sem tantos escritos sobre ele, o ministério de Jesus, o essencial, a essência do ministério é a fidelidade e não a fama, né? Se nós, nos dias de hoje, por exemplo, se os apóstolos fossem ter uma rede social, um Instagram, talvez o Judas Tadeu seria o de menos seguidores. Não teria tanto alcance assim, não teria tanta visibilidade, mas ele permanece fiel. Quando eles estão reunidos, ali estão os que permaneceram com Jesus, né? O traidor já não estava mais. Jesus estava ali com eles e ele permaneceu. Então, a fidelidade ao Senhor, ela é muito mais importante, ela é o que o Senhor traz como característica fundamental para nós, mais do que a fama, mais do que a aparição, mais do que estar exposto e à frente, né? Tendo reconhecimentos terrenos. Mas tem um episódio muito importante, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre ele, que aparece, né, é uma ação ativa do apóstolo Judas Tadeu. Abre, por gentileza, em João, no capítulo 14, versículo 22. João 14, Versículo 22. 22. Isso. Diz assim: Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como é possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Amém. A gente vai continuar um pouquinho esse texto, você pode deixar até ele aí aberto. Mas o apóstolo, Jesus está conversando com os apóstolos, trazendo alguns ensinamentos. A Bíblia não diz, mas a gente pode conjecturar que há uma mesa como esta. E ele faz uma pergunta. Ele diz assim, mas por que o Senhor vai se manifestar
somente a nós e não ao mundo. E aí a gente pode pensar assim, era uma dúvida legítima, porque todos os judeus eles viviam uma opressão do Império Romano. E era um tempo de perseguição. E eles tinham uma promessa da vinda de um Messias, um libertador, alguém que iria livrá-los daquela perseguição, daquela opressão, que eles seriam libertos e reconhecidos como nação livre. E aí, eles acreditavam, eles criam que esse libertador era um revolucionário, que ele ia destruir o Império Romano, que ele ia fazer guerra, que ele ia derramar sangue para poder fazer o seu povo triunfar. Mas chega um Jesus, chega um Messias, um homem simples, manso, que diz assim: eu vou me revelar àqueles que me amam. Aí é intrigante, é no mínimo intrigante. O Messias, que era para ser visível e triunfante, na verdade, traz uma proposta de manifestação interna, espiritual e restrita. Restrita àqueles que o amam. É assim que Jesus diz que vai se revelar. Leia, continua lendo o próximo versículo, G, por gentileza. Versículo 23. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viveremos com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, glória a Deus. Vejam bem, Jesus está dizendo: aquele que me ama, me obedece. Jesus tinha uma multidão, tinha multidões e multidões que o buscavam pelos milagres. Muitos eram pelos milagres, era pelos sinais, pelos prodígios, pela alimentação. Jesus podia multiplicar, Jesus podia trazer comida, Jesus podia oferecer a eles aquilo que era muito escasso. E muitas das vezes é assim nos nossos dias. As pessoas querem Jesus, as pessoas querem o milagre de Jesus. Mas ele está dizendo, obedeça. Então, Jesus ele se revela àqueles que o obedecem. Eu aprendi, foi com você mesmo, Gê. Nas nossas aulas, que Deus ele tem uma linguagem. A linguagem do Senhor é a obediência. Né? Nós conhecemos a teoria da linguagem do amor, né? De como a gente manifesta o amor uns pelos outros. E a linguagem de Deus é a obediência. Né? A gente pode falar palavras de afirmação ao Senhor: Senhor, eu te amo, o Senhor é lindo. A gente pode servir ao Senhor, estar na casa do Senhor, pregando, servindo. Nós podemos presentear irmãos, podemos presentear a Deus com ofertas de sacrifício, de adoração. Mas, se não houver obediência, a linguagem do Senhor é a obediência. E é isso que Jesus está revelando aqui. Uma pergunta tão simples, de um coração sincero, e o Senhor faz uma revelação poderosa, profunda, que é: se vocês me amam, obedeçam. Se vocês me amam, obedeçam. Eu estarei com vocês, vocês em mim, e o Pai também estará. E o interessante é que uma pergunta, que eu acho que não foi uma linha, 2 linhas a pergunta, mas Jesus investiu um tempo tão grande para responder. Jesus fez várias revelações e a gente vai descobrir. Então, Deus ele valoriza as perguntas honestas, né? Se você que está em casa, que nos ouve, você tem alguma dúvida, algum questionamento no seu coração, não fique com receio de levar ao Senhor. O Senhor não tem problema algum em investir tempo. Se a sua dúvida ela é sincera, ela é genuína, ela manifesta um desejo de compreensão do Senhor, Ele vai se revelar. O Senhor se revela a nós quando o nosso coração é sincero diante dEle. Amém? Querem fazer alguma ponderação? Sobre os discípulos, tem alguns que realmente ficam mais oculto no todo, né? E a importância que eu vejo nisso tudo
é entender que uma das suas primeiras falas são homens que, no nosso modelo de estabelecer pessoas, são comuns. Se é que tem alguém que não é comum, né? Todos nós somos comuns. Uns se destacam por um feito, por uma ação, por um propósito ou outro, uns mais anônimos do que outros, mas todos somos homens comuns. E a semelhança do que Pedro, no seu discurso, quando ele vai falar, ele fala, olha, Elias também era homem como nós, né, sujeito às mesmas paixões. Então, de homens comuns, Deus gerou apóstolos que fundamentaram a igreja. Dentre todos os 12, talvez tinha aqueles que eram mais próximos, mais chegados, né? Como João, Tiago, Pedro. Mas todos eram homens comuns. Nenhum vinha de uma família destacada da nação. Nenhum deles vinha de uma origem nobre. Todos eles eram galileus, né? Todos, exceto vocês que estão estudando mais a fundo, o Iscariote. Judas Iscariote, que era o único da Judéia, né? Todos os outros, galileus. Então, de ver no reflexo desses homens uma aplicação para as nossas vidas, para a nossa vida pessoal, que não é porque nós somos anônimos ou porque nós somos comuns ao nosso ver, ou às vezes até mesmo ao nosso ver pequenos, que não podemos gerar uma história, né, como esses homens geraram e marcaram seu tempo. Então, a maioria deles, homens comuns, e a maioria de uma igreja, pessoas comuns, que fizeram muito para que o Evangelho fosse o que é hoje. Né? Alcançasse o que já alcançou hoje. Então, precisamos nos inspirar até nessas questões. Às vezes a gente quer se inspirar do cara que prega bem, do que canta bem, do que chama atenção, mas no fato de sermos comuns, porém carregamos algo valioso, que é o Espírito Santo. Amém. E o que eu aprendo também é que Deus tem uma porção para cada um de nós. Deus tinha uma porção para Pedro, teve uma porção para João, enfim. E teve uma porção também para Judas Tadeu. E ele, como você disse no início, ele foi fiel a essa porção. Ele permaneceu com os discípulos, ele estava lá em Atos, no Pentecostes. Então, ele continuou aquilo que ele foi chamado para fazer. E essa pergunta dele, que nós acabamos de ler, revela que ele tinha um coração que queria alcançar mais pessoas. E eu me lembro de quando eu me converti também, foi assim, eu acredito que todos nós passamos por isso. Quando a gente entende o Evangelho e quem Jesus é, a gente quer anunciar para o mundo inteiro, porque a gente quer que todo mundo viva aquilo que nós estamos vivendo, receba aquela graça, aquele perdão, aquela transformação, aquela cura que nós recebemos. Então, essa pergunta revela que ele tinha um coração transformado e que queria transformar também. Então, nós temos que aprender isso com ele, de que a porção que nós recebemos, nós também devemos compartilhar essa porção, com outras pessoas, para que elas alcancem o que nós também já alcançamos. Amém, glória a Deus. Continua o texto, por favor, Gê. Sim. A partir do 25. João 14, 25. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês.
Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Continua? Amém. Amém? Só até aí. Então, Jesus já revelou que ele se manifesta àqueles que o amam. Jesus já revelou que como que é amar a Deus, qual que é o caminho para amar a Deus, que é a obediência. Jesus já revelou a morte dele. Jesus está dizendo, eu vou deixá-los, vocês ficarão sem mim. Jesus está dizendo, vocês não ficarão sozinhos. Jesus já revelou que ele ia deixar algo muito precioso, alguém muito precioso para conduzi-los e para ensiná-los. Não, e mais, para consolá-los, né? Trazendo para nós, para nos conduzir, nos ensinar e nos consolar. E é o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus também revela que ele está voltando para o Pai, mas que ele voltará para nos buscar. Jesus fez tantas revelações, uma pergunta tão simples. Essa é uma lição que a gente tira para nós. O que um coração sincero diante de Deus, independente do seu questionamento, se ele for sincero e genuíno, o Senhor traz revelações além do que se é perguntado, além do que nós desejamos do Senhor, o Senhor traz. E foi isso que Jesus fez. Então, Jesus usou aquela oportunidade, aquele momento, para investir um tempo muito longo. Se a gente pegar aqui a quantidade de versículos, é um versículo de pergunta e vários versículos de resposta, de revelação do Senhor Jesus. E ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, o nosso consolo, aquele que nos guia e que nos ensina. Então, o apóstolo Judas Tadeu, ele traz, né, essa característica de fé, de firmeza, de humildade no serviço de Deus, né? Um apóstolo que não teve tanta visibilidade, aquele dos bastidores, né? Aquele irmão que fica por detrás das câmeras, que deixa tudo organizado para que o outro apóstolo apareça, para que a igreja avance, para que o ministério do Senhor alcance mais e mais pessoas. E ele ficou ali, ele permaneceu, como você disse. Então, confiança no poder de Deus. Amém. Nós temos aqui também, eu vou trazer algumas curiosidades de tradição. Quando nós afirmamos categoricamente algo que o apóstolo fez, desenvolveu, é porque está nas Escrituras, né? Nós temos as Escrituras como a nossa base de fé, ela é a verdade e ela pode ser conferida, atestada por todos nós. Mas quando eu digo tradição, é algo que não está na Bíblia, é algo que foi desenvolvido ao longo do tempo, seja por escritos apócrifos ou, né, por tradições do próprio povo judeu. Então, tradicionalmente, a Bíblia não revela, não traz, mas segundo a tradição, o apóstolo Judas Tadeu teria pregado na Síria, na Mesopotâmia, ele teria ali desbravado a região da Pérsia e ali desenvolvido, né, igrejas, fundado igrejas e evangelizado naquela região. Para algumas religiões, né, o apóstolo Judas Tadeu, ele é muito querido, né, e invocado até como um santo da Igreja Católica, de algumas religiões, como o próprio Umbandismo e o Espiritismo, que usam aí a imagem dele como alguma espécie de entidade e alguma coisa divina, né? Atribui uma divindade a eles. E ele é muito confundido com o apóstolo Judas Iscariotes, né? Algumas pessoas ainda confundem escritos, confundem menções, e a Bíblia, como eu disse anteriormente, faz questão de fazer essa distinção. Sempre quando vai falar do apóstolo Judas Tadeu, ele vem acompanhado de Tadeu e o Iscariotes de Iscariotes. Então, não são a mesma pessoa. Por fim, né, já indo para o fim da nossa aula de hoje, tradicionalmente também, o apóstolo Judas Tadeu teria sido martirizado no ano 70, né, depois de Cristo. Todos os apóstolos, né, sofreram um mártire. Teve um apóstolo que foi o João, esse daí o Senhor o separou para trazer revelações, né, dos dias vindouros, mas todos os outros sofreram martírio. E, segundo a tradição, a morte dele foi
por linchamento. Ele foi linchado a golpes de lança, machado e clava. Mas ele morreu pregando o evangelho e cumprindo a missão que o Senhor confiou a ele, aos apóstolos e a nós, né? O Senhor nos confia uma missão e que nós tenhamos esse mesmo caráter diante de Deus, firmeza, fé, coragem e esse desejo de levar o evangelho a toda criatura, que é a missão que o Senhor deu a eles e a todos nós cristãos. Amém? Vamos para as considerações finais, pastor Alão. Amém. O apóstolo Judas, assim, ele cumpriu uma missão violenta, né? E, à semelhança dos outros, vai semear sua vida cumprindo seu propósito. Morre de forma trágica, pregando o evangelho na região da Pérsia, né? E povos extremamente violentos e que tinham hábitos muito cruéis nas formas de manifestar violência. Mas a gente pensa, ele saiu de Jerusalém por uma ordem, que todos eles foram ordenados a sair e espalhar o evangelho, em direções a lugares que eram conhecidos por essas práticas, por essa dureza, por essa maldade, mas nenhum deles abriram mão de ter um destino que glorificasse e cumprisse o que Jesus falou. Quando Jesus está ali nos últimos momentos e fala com Pedro, Pedro, antes você se cingia, mas virão tempos em que os outros irão te cingir e tal. Daquela forma de falar, expressando que ele seria martirizado, né? Naquele momento, Pedro ainda pergunta, e o que será feito a este? Né, sobre João. Jesus fala, que te interessa saber se eu preservá-lo até que eu venha. Né? Mas o que importa é cada um de nós cumprir o propósito que nos foi apresentado. Então, para Jesus foi proposto isso. Ele veio, não veio para ter uma vida abastada e cheia de facilidades, mas veio com o propósito de morrer. Todos nós temos como certo uma coisa. Qual é? A morte. Agora, o que esses caras entenderam diferente, como Judas entendeu diferente, foi: eu vou morrer de uma forma que glorifique o meu Senhor. Amém. E por que glorifica Jesus? Porque Jesus já havia alertado que eles passariam por isso. Sim. Né? Que eles teriam aflições, que eles seriam martirizados, que eles seriam perseguidos, seriam açoitados. Eu fico imaginando a alegria, assim, a sensação de alegria deles, enquanto sendo humilhados e açoitados, falam, está cumprida a palavra do meu Senhor sobre mim. Não é nem a alegria por ter levado chibatada, não é isso. É que Jesus falou o que ia acontecer e está cumprindo. E não só pelo cumprimento das dores, é porque também vai vir no futuro um grande prêmio, uma grande bênção, um grande reconhecimento para quem viveu isso, porque também é palavra dele sobre o meu respeito. Né? Amém. Isso é tremendo. Então, concluindo do que eu recebi dessa palavra, fui muito edificada hoje. E é isso, assim, enquanto você falava sobre ele, eu me lembrava do versículo que diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitará, não desprezará. Então, o Senhor, eu imagino Jesus olhando para ele naquele momento e pensando assim, era disso que eu precisava. Era de alguém que
que tivesse esse coração para que eu pudesse trazer todas essas revelações, né? De que ele iria, mas que não estaríamos só, de que ele voltaria, que o Espírito Santo estaria aqui conosco. E, de repente, quando esses homens, então, são cheios ali pelo Espírito, eu imagino que eles tinham uma urgência, sabe? De falar assim, agora que se cumpriu, que Jesus disse lá, quando Judas fez aquela pergunta lá atrás, está se cumprindo hoje aqui em Atos, né, no Pentecostes. Então, é como se eles dissessem assim, agora nós estamos prontos, agora nós entendemos aquela resposta que Jesus deu a Judas Tadeu. E agora que nós estamos cheios do Espírito, nós não podemos nos conter. Nós precisamos disseminar essa mensagem, esse poder de Deus. E é quando eles saem pelo mundo, né? A região da Pérsia, onde é o Irã hoje, né? Onde era a Pérsia, é onde é o Irã, o Irã hoje. Então, olha só, onde ele conseguiu chegar. Quem de nós hoje se habilitaria a pregar o evangelho no Irã? Será que eu iria? Será que eu teria, assim, apesar que naquela época eram os persas, hoje são os muçulmanos, né? Mas, assim, ambos povos que não tinham conhecimento de quem é Jesus. Então, assim, foi um desafio, né, grande para ele, é um desafio para nós ser fiéis ao Senhor, mas é o que o pastor Alan disse, quando aqueles homens entenderam aquela mensagem, né, eles saíram para semear e hoje nós estamos aqui colhendo frutos, somos frutos da fidelidade desses homens, né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Que essa palavra dessa manhã possa edificá-lo também, um pouco mais de conhecimento do Senhor, dos apóstolos, e que nós possamos fazer como eles, né? Dar frutos. Amém. Dar frutos e continuar a missão. A missão não acabou nos apóstolos, pelo contrário. Ela continua em nós, na igreja viva do Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra, te agradecemos pelos seus ensinamentos, agradecemos pelos seus apóstolos, Senhor, que fundamentaram a tua igreja, Pai. Assim como eles, nós somos as pequenas pedras do Senhor que são colocadas na edificação da tua igreja. E cremos que o Senhor é a nossa pedra angular, Jesus. Cremos que o Senhor é a nossa pedra de sustentação, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos, pedimos, Senhor, a sua bênção, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, continuar falando aos nossos corações, ministrando em nós e nos capacitando, Espírito Santo de Deus, para cumprirmos a missão que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos confiou. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Até mais. Até mais. Bom dia para todos. Deus abençoe.